Olá, queridos ouvintes do Podimob, o podcast imobiliário que veio para revolucionar esse mercado tão maravilhoso que é o imobiliário. Estamos aqui na nossa terceira gravação do nosso terceiro episódio, graças a Deus. E com um assunto maravilhoso, o provimento 195 do CNJ, que isso aí é tratativa de cartório, de advogado, da população, da dona de casa, né não, doutora? Isso aí, queridos. Esse provimento 95, né, que veio para modernizar os cartórios, que está mexendo com a cabeça dos registradores, como é que vai ser, como é que, na prática, como é que funciona. Então, hoje, trouxemos o especialista, eu digo especialista do país, no mundo registral, tá? Doutor Dan Lócio, tabelião e registrador, gente, para falar desse assunto, contar pra gente as novidades, tá? Então, eu vou iniciar, né, falando um pouco do currículo dele, dando a honra, né, dele vir com a inspiração de falar um pouco de si, né? Ele que é, né, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, foi tabelião em Minas Gerais, foi registrador da cidade de Parnamirim. Ele que deu vários cursos aqui, eu estou com o seu currículo imenso, imenso, é uma honra estar lendo ele aqui. Curso na prática notarial e registral, na área de reurb para formações de cartórios, na matéria de sucessão, uso capião e adjudicação compulsória, autor do projeto Ensinando Direito Notarial e Registral com Música e membro do GT Rural do TJPE. E nada mais, nada menos, tabelião e registrador hoje, atualmente, da cidade de Toritama. Famosa cidade das roupas. Dos jeans. Dos jeans. Quem é daqui de Pernambuco conhece perfeitamente Toritama, né, doutor? Com certeza. Toritama, para mim, é uma referência. É uma cidade que eu sempre digo que ela inspira, porque a história, né, de Toritama se constrói nas madrugadas, né, de pessoas que trabalham, que labutam a madrugada inteira e que são pessoas que trazem um progresso, um desenvolvimento. Então, Toritama é uma cidade que todo dia me ensina muito. Eu sou muito fã de Toritama. E como o senhor chegou na parte de registro de imóveis? Vamos começar, que eu sou daqui, eu sou pernambucano, eu sou do interior do estado, minha cidade, eu sou sertanejo da cidade de Oricuri, Pernambuco. Lá em Oricuri, eu casei muito cedo e eu fiquei na minha cidade, porque eu vim primeiro estudar aqui, mas a gente que é sertanejo, é difícil a gente quebrar esse vínculo, e meu sonho era voltar. Então eu casei muito cedo, fui empresário, tive 2 filhos e aí eu me separei. E foi um momento muito difícil, porque a empresa quebrou, com a crise foi embora o casamento, com 2 filhos, e eu olhei para mim e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a única coisa que eu vou fazer é ir atrás dos meus sonhos. Eu sempre tive vontade de fazer direito. Finalizei lá, que eu só tinha até o primeiro ano. Então, em 98 e 99, eu cursei terceiro ano do ensino médio, fiz vestibular pela primeira vez e fui aprovado. E daí, em 2000, eu entrei na Universidade Católica de Pernambuco. No terceiro período, eu consegui passar como funcionário do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci o doutor Alexandre Aquino, que para mim foi um dos grandes nomes do direito notarial registral aqui da nossa cidade. Muitos anos corregedor, foi substituto de doutor Hélio Santoiani em Igaraçu. E aí doutor Alexandre me levou para trabalhar com ele. E naquele momento eu tive conhecimento com direito notarial registral e já fiquei apaixonado. Mas os concursos eram muito escassos. Aí veio o provimento 81 do CNJ, abrindo concurso para todo o país. Aí eu passei a me dedicar, porque antes eu fazia concurso para outras coisas, passei a me dedicar para concurso de cartório. Fui aprovado em Minas Gerais, passei lá 11 anos como tabelião, e meu sonho era vir para o sertão, vir para Pernambuco, vir para a minha terra
E aí eu fiz concurso, fui aprovado. Em 2018 eu fui para Parnamirim, Sertão, pertinho da casa dos meus pais já bem idosos. Mas aí teve a reescolha, eu fiz a escolha para vir para Toritama, que era o Agreste. E estou aqui, eu tenho uma paixão, uma loucura pela minha terra. Como todo pernambucano, a gente tem a autoestima lá em cima. A gente diz, Pernambuco é meu país. E eu não fujo dessa... não sou exceção. Então, para mim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E quando eu faço contribuindo para o engrandecimento da minha atividade e da minha terra, isso me enche mais de orgulho de tudo que a gente constrói. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o provimento. E uma das coisas que eu mais orgulho é de fazer parte da mesa interinstitucional do NUREF. Eu hoje sou representante indicado pela ANOREG, né, por Dr. André Vilaverde, para fazer para fazer parte do NUREF. E uma das coisas que eu digo que me enche de orgulho é o seguinte: quando eu cheguei em Minas Gerais, e é por isso que eu estou entrando nesse assunto, me impressionou a quantidade de imóveis lá regulares. Lá chega entre 75% a 80% de imóveis que são regulares. E como é que você faz esse levantamento? Você pega, certo? Mais ou menos a quantidade de registro que você tem e você vai dar uma olhada no IPTU, Sim. Né? Que é a fonte mais ampla que você vê. Então, você sabe mais ou menos, vamos dizer, lá eram 120 mil, então vamos dizer que tivesse 100 mil. Então, 80 mil, tinha 2 registros de imóveis, 80 mil matrículas. Aqui não. Quando eu cheguei aqui, que eu conheci, porque até então na corregedoria a gente tinha uma ideia, mas eu não tinha visto como referência nenhum outro estado da federação. Mas quando eu cheguei aqui de Minas Gerais, que eu vi a quantidade de imóveis que estão fora do registro de imóveis, isso me deixou extremamente preocupado. Porque quando você tem um imóvel fora do registro de imóvel, cria conflito jurídico. Uma vez eu me lembro, eu conto essa história danada, que eu cheguei lá na delegacia de Toritama para prestar uma queixa, porque eu inventei danado de matuto gostar de comer tapioca. Eu fui comer a tapioca, quando eu fui a tapioca que mastiguei, tinha um danado de um prego. Aí eu disse, olha, eu vou fazer queixa. Arretado, eu fui conciliador também do direito de consumidor. Isso aí meu currículo é só de quando eu trabalhei. Mas eu fui muitos anos conciliador na relação de consumo, né? E eu digo, não é possível que eu fui conciliador tantos anos, eu vou deixar passar um negócio desse. Aí fui. Quando eu cheguei lá na delegacia, tinha 3 pessoas na minha frente. 3. Todos 3 eram conflitos fundiários. Eram conflitos jurídicos ocasionados por falta de matrícula, por falta de regularização. Todos 3. Eu digo, não é possível. O primeiro era o camarada que estava reclamando, porque o camarada começou a construir um muro, entrou no terreno dele, né? Invadiu. Se ele tivesse a matrícula, se tivesse tudo certinho, se já tivesse regularizado, ele sabia qual a área dele, não estava essa briga. Era um negócio que já estava partindo para uma briga mais potencializada, um ameaçou o outro de morte, estava aquela confusão. A outra, isso existe muito, é o seguinte: a mulher era casada, o marido, o imóvel era irregular, ela quis se separar, mas depois você vai embora, que aqui não é nada seu, prove que é seu. Prove que isso aqui não era meu, que não era antes. Né? Então, você vai observando todas as questões, muitas questões que a gente tem, é por falta de regularização do imóvel. É falta de você ir lá, você registrar o seu imóvel, você ter sua matrícula. E me assustava muito mais ainda quando as pessoas chegavam, né, lá no cartório, aí eu fazia, você registrou? Eu escriturei. Eu digo, certo. Muitos pensam, né, doutor, que a escritura, o registro, que até somente o IPTU, né, é questão de propriedade, de fato. E muita gente acha que aquele contratozinho que o cara faz de gaveta, que chega lá no cartório e reconhece a firma, aquilo ali, então eu fui lá no cartório. Isso. O que eu recebo de gente pedindo uma segunda via de um reconhecimento de firma é uma coisa impressionante. Então, eu comecei a perceber, primeiro, que para a gente ter uma pacificação social, a gente precisa fazer um trabalho, e eu faço isso no NUREF com todo orgulho, é vocação mesmo,
de regularização fundiária, de colocar realmente os imóveis no registro, como tem que ser. A segunda coisa é o que vocês estão fazendo, e de uma importância fundamental, que é comunicar para as pessoas esse fato. Exato. Levar essa informação de uma forma que as pessoas possam entender. Isso. Porque com o tempo eu fui vendo que a gente é técnico demais. A gente fala coisas técnicas e a gente não alcança a grande parte da população. E é por isso que eu me inspirei, ter um projeto de ensinar direito com música para Dona Maria, para seu João, para as pessoas comuns. A gente precisa falar a língua do povo, das pessoas, para eles entenderem o quanto é importante. Imaginem, eu fiz um videozinho, tem até um vídeo que eu fiz sobre moradia legal. Aí eu coloco, seu Júlio não podia sair de casa. Seu Júlio não podia sair de casa por quê? Porque ele estava com medo do enteado dele tomar a casa. Então, isso gera uma intranquilidade. Existe estudo que diz que a mulher não sai de casa, muitas vezes para trabalhar, porque ela tem medo de perder a casa. Então, isso a gente precisa comunicar à população, dessa necessidade de registrar. Você fez sua escritura? Registre. Isso. Você só é dono se você registrar. Se você tem uma casa, averbe. As pessoas só lembram de fazer lá, de averbar, de fazer constar no terreno que a casa existe, porque quando você registra, você está registrando o terreno. Isso. A casa, a área construída ela é outra... só um acessório do terreno. Tanto Isso. que você pode construir, você pode demolir, você pode construir um prédio. Então, tudo que você vai fazendo, né, nesse período, você tem que ir atualizando a matrícula. É por isso que eu digo que o provimento 195 é uma grande vitória. Porque não é possível, até para a gente fazer... André Vlaver esteve aqui, eu não sei se ele tratou do assunto, mas para a gente dar uma certidão de inexistência de registro, a gente tem tranquilidade, porque tem rua aí que já mudou 6 vezes de nome, e quando a gente chega no registro imobiliário, está lá, rua projetada número 1. E de onde, pelo amor de Deus? Antigamente era rua projetada número 1 do loteamento tal. O loteamento, principalmente aqui nas cidades grandes, já foi absolvido, já se transformou num bairro, já mudou o nome do bairro e ainda está lá do loteamento, vamos dizer, sei lá, São Jorge, um exemplo. É o loteamento São Jorge, que hoje já é o bairro Nossa Senhora da Conceição, que já mudou para ir para o nome de político, ou homenageando alguém. Então, assim, você vai olhar, observar que o que acontece? Não se atualiza, né, a matrícula. Então, esse provimento 195, ele traz esse benefício. Inclusive, uma coisa que é bem interessante, é que lá em Toritama, por exemplo, a gente tem um problema que, por exemplo, a rua que eu morava tem 3 nomes. Era a Travessa João Manuel da Silva, Travessa Emílio Jornal e a José Rogério da Silva Filho. Então, qualquer um dos 3 nomes, você chegava lá. Só que tinha um problema. Tinha 3 ruas que era Travessa João Manuel. Então, podia acontecer de você ser procurado em qualquer das 3 ruas. E isso causa um desconforto, porque o correio que vai lhe procurar... Uma insegurança da forma geral, né, iFood. Então, hoje Toritama está se trabalhando para ter um CEP por rua. Aqui no Recife, principalmente, não sei se Jaboatão também deve ter um CEP por rua. Hoje, o provimento 195 diz que cabe ao registrador fazer essa averbação, certo? De atualização do CEP. Por quê? Porque pode localizar o imóvel com mais precisão. Ô, doutor, então podemos entender que o provimento é voltado para o princípio da especialidade objetiva do imóvel. Vamos falar para o povo o que é especialidade objetiva e subjetiva, certo? O que é uma matrícula? A matrícula, ela é como se ela contasse a história do seu imóvel, certo? Você, escritura, é feito você ter um carro, né? Você tem aquele papelzinho do Detran, vamos falar assim para o povo entender. Sim. Né? Aí você tem um papelzinho ali do Detran, você faz as assinaturas, você precisa levar para o Detran para fazer a transferência. Na matrícula, é mais ou menos assim. Você vai para o cartório de notas, você faz o documento, certo? As partes assinam, paga lá o impostozinho de transferência e você tem que ir para o cartório de registro de imóveis para transferir o imóvel. Da mesma forma,
por exemplo, quando você faz o registro, vai estar lá chassi do carro, tudo direitinho. Na matrícula, ela vai descrever o imóvel, certo? Depois ela vai dizer quem é o proprietário e de onde você tirou aquela informação, que a gente chama registro anterior. De onde é que veio aquele registro? Se foi de uma ação, por exemplo, não tinha registro, mas aí foi feita uma ação de uso capião, que aqui, quem sabe, uso capião, a pessoa muitas vezes, às vezes, não tem matrícula, ele não está registrado, o imóvel não tem o registro lá, ou foi na hora da transferência, a pessoa não transferiu, às vezes o cara morreu, às vezes não fez pela documentação que é preciso. Então, isso se torna impossível de você fazer a regularização desse imóvel. Aí o que é que acontece com isso? Aí você precisa fazer aos capião quando passa um determinado tempo. Isso aqui o doutor André Vilaverde muito bem já falou sobre isso, mas a gente está só reforçando para quem não assistiu, né? E está aqui pegando a nossa conversa para entender um pouco como é que funciona. Então, na matrícula vai ter a descrição do imóvel, vai ter o registro anterior, vai ter o proprietário. Hoje, pelo provimento 195, ele vai ter mais alguns elementos. Quais são os elementos que vêm? Hoje é obrigatório, elemento obrigatório, cadastro da prefeitura, sequencial. Ou, daqui a pouco, todos os imóveis vai ter uma sequencial única. Hoje tem por município. Sim. Daqui a algum tempo vai ter um sequencial único, que vai ser o cadastro imobiliário, que vai ser o CIB. Por enquanto, cada uma prefeitura tem o seu próprio cadastro. Então, hoje, é elemento obrigatório da matrícula. E uma outra coisa que eu achei muito boa é a questão da matrícula nacional unificada, que é o que a gente chama o CNM, que é a matrícula nacional. Ou seja, para cada imóvel hoje, ele vai ter feito o chassi do carro, que ele vai ter um número que é só dele, só dele. Uma matrícula, ela vai ter um número que vai ser ela no Brasil inteiro. Porque hoje, como é que funciona? Eu tenho o cartório Toritama, eu tenho a matrícula 1 do cartório Toritama, eu tenho a matrícula 2, tenho a matrícula 100. Vamos dizer, o quinto registro de imóvel do Recife, vai ter a matrícula 1, vai ter a matrícula 2, vai ter a matrícula 100. Então, cada um tem a sua própria numeração, que foi uma coisa que, sabe o que é que me causou perplexidade? É como a gente não conhece o sistema. E aí, quando vem algumas coisas, você fica, nossa, mas por que é assim? Eu vim descobrir lá em Minas Gerais, e foi lá, trabalhando lá, que você podia ter 22 identidades. Para cada um do estado da federação, 27, para cada um da estado de federação, você pode ter identidade diferente. Hoje, né, vai se acabar, por quê? Porque a identificação vai ser o CPF. Isso. Então, da mesma forma que antigamente você podia ter 27 identidades, hoje você tem uma matrícula, para cada um registro você tem um número. Aí vai dizer a matrícula 1 do registro tal. Mas, futuramente, a gente vai ter uma matrícula única para o nacional, que vai identificar aquele imóvel, como já é no RCPM. Sim. Hoje no RGCPM já é assim. Em relação a essa questão da matrícula, a gente sabe que vai ser uma matrícula só para um único imóvel. Eu vou um pouquinho para a parte de tabelionato, tá? Como no escritório que aparece, já apareceu logo quando eu comecei, né, na área do imobiliário, pessoas trazendo duas escrituras diferentes do mesmo imóvel. Pode ter 10. Entendeu? Mas só quem corre lá e registra, e é aquele negócio, só é dono quem registra. Aí a minha pergunta para o senhor esse provimento 195, ele está atingindo a questão da matrícula, a unificação, atingiria essa parte da escritura e evitaria esses conflitos? Não. Porque vamos lá, vamos entender as coisas, como é que elas são, certo? Existe um título, e lá no Notas a gente forma o título. Isso. E se registra o negócio jurídico Sim. que se está no título. Exato. Quem não registra não é dono. Se eu sou dono, eu posso vender para você em 1976, passou o tempo, você nunca cuidou de transferir, você está lá com a escritura, eu posso chegar, se eu for até mal intencionado, às vezes nem às vezes a pessoa está lá, uma escritura, porque imagino que tabelionato de notas existem vários. Por exemplo, em Teófilo Otoni existia 3.
Um lugar só. Então, você pode optar, você pode fazer a escolha de um tabelionato de notas em qualquer parte do país. Aí, vamos lá, 1976, está lá, a pessoa fez a compra, está lá, guardou na gaveta, nunca transferiu. Aí vamos dizer que o camarada, né, a gente não vai dizer que ele é mal intencionado, né? Vamos botar pela boa fé. Vamos dizer que ele falece. Aí quando a família vai lá, vai fazer o levantamento, tá lá o imóvel ainda no nome dele. A família vai lá, eita, não sabia que papai tinha esse imóvel. Aí vai lá, faz o inventário, Sim. paga o imposto, gera a partilha. Aí a partir daí o dono não é mais seu João. O dono é quem? O dono já são os filhos. Sim. E aí esse filho pode ir lá e pode vender. Seu João também, de repente, pode estar lá, o imóvel está lá, nunca registrou, seu João está numa situação financeira difícil, ele pode vender, porque você não é dono. Se você não registrou, você pode ter 10 escrituras, você só vai ter o título, você não vai ter o registro, você não vai ter a propriedade, você não é o dono. Você tem um acordo celebrado. Isso, né? Isso. Então, E aí o que é que acontece, doutora? Muitas vezes, e aí como é que faz? Bom, aí você entra, onde eu tenho uma música chamada A Janela do Cartório, que é o protocolo. gente, esse seu projeto de música Foi. registral com notas Eu já é quero a faixa, sensacional, porque pra você não ouvir. estava na sala de reunião escutando. Gente, a composição da letra é de Dr. Dan Lócio. É dele. A gente teve a oportunidade, né, gente, lá nos bastidores, de ouvir. Sensacional. O senhor conta exatamente cada etapa do procedimento. Uso capião, condomínio. E muita gente aprende ouvindo música, né? Eu imagino que você quer ir para a sua casa. Vai no Aí carro, você vai lá no dirigindo. Spotify, Tá dirigindo, vendo, a música é gente? gostosinha de ouvir. o E cara tem tá lá. sertanejo, tem forró, tem Tem pagode. forró. Vai ter uma Tem palhinha no pra todos final, os vai ter uma gostos. palhinha no final. Tem, Pra enriquecer aqui nosso Ele trouxe, podcast. ele trouxe. Eu trouxe. Maravilha. Aí, a gente, o que é que acontece? Eu tenho a janela do cartório, que é falando exatamente do protocolo. Porque veja a importância do protocolo. Se você quiser me matar, eu morro, viu? O camarada Várias chega vezes, lá... né? Morre várias vezes. O cara chega lá e diz assim, eu quero fazer o exame cálculo. Porque tem que requerer especificamente. Por quê? Porque o exame cálculo, ele não dá a prioridade. Porque o camarada, quando eu vou explicando, o camarada foi lá embaixo e fez um comentário. É porque vocês querem ganhar de novo. Não é. Existe toda uma lógica. Eu sempre digo que direito registral, eu acho que eu gosto tanto, que eu sou apaixonado, que meus olhos chegam, brilham, quando eu falo direito, é porque tudo tem uma lógica. Sim. Eu só não gosto mais de direito registral do que de sucessões. Eu gosto mais de sucessões. E penal. Não, penal não. Civil é melhor do que penal. Se viu na veia. Né, Aí doutor? o que é que acontece? Quando você dá a entrada, que você pega o número do protocolo, se tiver um título daquele mesmo imóvel, primeiro vai tramitar aquele que tem um número do protocolo menor, aquele que chegou primeiro. Ele vai entrar numa fila. Ele vai fazer o que a gente chama qualificação registral. O nome é bonito, né? Qualificação. Mas eu vou explicar o que é essa qualificação. Chegou lá o título, a gente faz as análises para ver se está tudo ok, se o título está em conformidade, se está todo mundo lá mencionado, se está tudo certinho. Estando tudo certinho, a gente registra. Se não tiver tudo certinho, a gente faz uma coisa que todo advogado adora, chamada nota devolutiva. A Se famosa. quiser deixar um advogado doido, mande uma nota devolutiva para ele. Eles ficam tudo doido. Mas aí... De amor e de paixão por a gente. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, às vezes eu odeio. Aí a gente faz o quê? Uma nota devolutiva. Então você tem até o último dia do prazo para cumprir. Cumprindo no último dia do prazo, você tem mais 5 dias pela lei 14.382 para registrar. Se você não cumprir, o protocolo é cancelado. Aí o que é que acontece? Por que a gente fala do princípio da prioridade? Lembra que eu disse que pode ter 2 títulos? Sim. Aí, aquele título que está na fila, que é sobre o mesmo imóvel, e que não foi ainda analisado porque tem um número maior, não entrou na fila primeiro, quando eu cancelo o protocolo, aquele passa a viger. Opa, Aí eu vou fazer a análise daquele título que está lá e o seu, mesmo tendo chegado antes, se você não foi diligente, você não cumpriu a nota devolutiva, ele vai perder o número, ele vai perder a vez na fila. Por isso que olha a a gente dica, fala viu, doutores? princípio da prioridade. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai analisar aquele título que tem
um número maior que estava lá aguardando. Se aquele título tiver tudo de conformidade, a gente registra, e quando você chegar com aquele título que cancelou o protocolo, a gente faz uma devolução. Por quê? Porque se for contraditório, o direito, né, não pode registrar. O senhor concordaria, isso aqui é algo muito, muito pessoal, né, de vivência, né, do dia a dia, para maior segurança, eu entendi perfeitamente todo esse procedimento, mas para uma maior segurança do usuário, da população, do cidadão, não seria interessante ter uma limitação dessas escrituras, como, por exemplo, de um único imóvel, para evitar fraudes, para evitar algum tipo de situação desse tipo? Eu acho difícil o controle. Eu acho difícil uma o controle, comunicação... porque, veja só, os negócios, eles são muito dinâmicos. Dinali, você, às vezes, você pode chegar e dizer, não, você não pode vender, mas às vezes tem um distrato que não foi formalizado. Às vezes existe um outro fator. Então, a gente não dá para a gente chegar e a gente querer limitar quem produz o título. A pessoa tem que ser diligente em registrar o título. Para dar eficácia, né, Para dar eficácia. Não, e publicidade. Eu sempre falo isso, né? Olha, como é que, por exemplo, eu posso chegar e posso limitar? Não, porque você tem um registro, a gente está entrando no mérito das coisas e a gente tem que entender, eu sempre digo isso, nós somos notários registradores, nós não somos juízes. Quem tem que resolver mérito de coisa, mérito é juiz. E o que é mérito? Quem tem que entrar na intimidade da situação, de analisar a prova. Bem que hoje o provimento 195 tá aqui, ó, trouxe marcado. Quase vocês como juízes, inaugurou uma coisa que eu acho ótimo, que eu quero ver como é que isso vai andar, que é a autotutela registral, que a gente vai sim, porque qual era o problema? Quando chegou os Capião, a gente produz prova pelo 384 do CPC através de ata notarial. Nós somos produtores de prova enquanto tabelião. Sim. E eu já fiz ata, viu? Olha, pelo amor de Deus, quem já fez ata fui eu. Já fiz ata, tudo agora, que você puder aqui imaginar. tá difícil de fazer ata. Não é uma coisa muito boa de fazer, não, viu? É complexo. A gente tem complexo. Que acompanhar também. Você já imaginou, eu já fiz ata notarial de uma casa que estava caindo. Eu entrei lá, era o negócio que parecia aquele filme de terror lá. Areia lá. Eu digo, rapaz, se esse negócio cair na minha cabeça, quem é que vai me salvar? Mas a gente que é tabelião, a gente inventa de querer se aventurar nas coisas. É verdade. Porque na época da pandemia, meu amigo, eu sei o que é que eu passei. Então, assim, a gente eu sempre digo, tabelião sempre tem esse espírito mais aventureiro. O registrador é mais reservado. Olha. Tabelião bota a cara dele pra dar. E aí, veja só, só finalizando, Sandra. Então, o que é que acontece? Quando veio a uso capião, a certificação do tempo da posse era produzida por quem? Por quem produz prova, e é o tabelião. Aí veio a adjudicação, que inicialmente veio sem a ata. Mas tinha um problema. Não é só você verificar a quitação. Existe quitação que não está explícita. Por exemplo, está numa conversa de WhatsApp, num pagamento de parcela que você fez na conta. Então, toda essa verificação não cabe ao registrador. E é por isso que surge a ata de a adjudicação compulsória. Não é exclusivamente porque tem que passar lá para o registrador ver e falar que houve um negócio. Não. A gente vai ver, certo? Se houve ali a efetivação da quitação, se tem cláusula irrevogável e retratável, e se não tem, se já houve algum motivo para não se utilizar mais a revogação. Por exemplo, se eu já cumpri o objeto, eu não posso mais querer revogar. Sim. Se eu paguei, eu não posso querer agora dizer, não, eu tenho direito de arrependimento depois que eu recebi. Até porque o direito não socorre aos que dormem, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o tabelião vem na ata de adjudicação produzir essa prova. E é engraçado que essa revogação, né? Vocar é você falar, né? Revocar é você se arrepender, voltar atrás.
né, daquilo que você falou. Então é possível, depois que você recebeu, aí tá lá não sei quantos anos, o cara já construiu, aí você diz, ei, vamos agora desfazer aqui, porque a gente não quer mais continuar o negócio. Não é bem Então, assim, se né? exaurir o objeto, você não pode voltar atrás. Faz Isso mais quem tem que sentido. verificar é o tabelião, não é o registrador. Sim. Mas aí veio a autotutela, né, registral, e aí a gente vai falar um pouquinho mais na Sim, frente. mais na frente, porque esse assunto foi bem esperado, viu? Tá sendo bem esperado por nossos colegas. E aí o que é que acontece? Traz essa possibilidade de rever os atos e de trazer e produzir provas. Então eu acho isso fantástico. Fantástico, né, doutor? Trouxe mais liberdade pra gente. Ô, doutor, nós escreventes entendemos que o saneamento da matrícula, que esse nome chegou, né, no cartório, olha, agora vamos sanear a matrícula. Tem que constar na matrícula saneamento. Entendemos... Antes do Fale. provimento 195, eu já saneava a matrícula. Já saneava? Quando eu fiz a primeira reunião com os meus funcionários lá no Resiste Imóveis, aí os meninos olharam pra mim e disseram, ô doutor, qual é a novidade? Eu disse, até agora é o tutela. Exatamente. Porque já Não. fazia, né? Agora, para os advogados, assim, para entender o que é o saneamento da matrícula. Vou explicar, mas vamos lá. Aí essa seria a pergunta? Essa você- seria a pergunta. Na Essa- verdade, assim, doutor, cartório, pelo menos que eu trabalho também, a gente já fazia esse saneamento da matrícula. Mas eu queria entender, porque foi questão dos nossos colegas, quais são as principais hipóteses obrigatórias para fazer esse saneamento da matrícula. Eu fiz esse link pra gente fazer uma resposta só. Sim, sim. Porque Sim. senão às vezes eu vou responder e vou Não, deixar não ela tem sem resposta. problema, E é às isso, vezes mesmo eu objetivo. vou fazer sem resposta. Então a Uhum. gente vai fazer uma coisa só, porque a gente vai falar do mesmo Perfeito. assunto. Primeiro, sanear a matrícula, o que que acontece? A matrícula, ela vem com... Imagina aquelas transcrições antigas. Eu já peguei o caso assim, que lá em Parnamirim ele disse que o imóvel fazia limite com a cerca que tinha acho que era um juazeiro. Aí foi embora a cerca, foi embora o juazeiro e agora qual o limite? Né? Muitas vezes você vê a matrícula e diz assim, Pedro Santana, comerciante, casado, residente dessa cidade. Não tem CPF, não tem RG, não tem nada. Muitas vezes vem lá, às vezes até matrícula mais moderna, vem o nome João Santana casado com Maria, mas não tem qual regime de bens, não tem o RG de Maria, não tem como você verificar. Então, sanear é você ver quais são as omissões, quais são as falhas, quais são os erros da matrícula e você vai fazer o quê? Você vai complementar essas omissões. Você vai complementar, você está saneando a matrícula. É quase o que vocês, advogados, quando fazem assim, eu vou sanear o processo. Então, passou prova, passou não sei o que, aí disse, agora nós vamos fazer o saneamento. O que é o saneamento processual? Você vai verificar se houve alguma falha, se tem alguma coisa que depois pode ser suscitada, nulidade, anulabilidade, e você vai sanear o processo. Da mesma forma, você vai sanear a matrícula, né, trazendo os elementos através de averbação e complementando. Porque o que a gente precisa entender, e eu sempre digo isso, e está lá no livro de Assis Orlandi, e aqui eu não estou querendo, pelo amor de Deus, ser muito... Mas eu acho, uma posição que eu admiro muito nele, é que ele fala que, antes de tudo, a matrícula, hoje, a gente sabe qual é a natureza da matrícula. Sim. Sabe de onde é que a gente sabe? Do provimento 195. O provimento... Porque até então existia uma discussão qual era a natureza, porque uma vez, eu me lembro do meu professor, Zé Maria, lá da Católica, ele ainda hoje ensina, meu professor, que eu tenho muita consideração, viu, Zé Maria? Se você estiver me escutando, Ele vai I love you pra você. E aí, a gente tem que sempre honrar os nossos mestres, Isso, que é quem nos ensina Verdade. muito. Então, assim, ele dizia assim, se você quiser descobrir alguma coisa, procure saber a natureza jurídica, que você vai descobrir o instituto. E aí sempre foi um problema, porque tinha alguns que diziam tem natureza cadastral, e isso quem traz é o Assis Orlandi. Outro dizia, não, tem uma natureza pré-registral, é anterior ao registro. Mas hoje o provimento 195 acabou com isso. Ele fala, são atos do registro. Aí ele fala, matrícula. Então, hoje, a natureza jurídica da matrícula é registral, é ato registral. Entendeu? Ô, doutor, e esse nome, saneamento, tem que constar expresso mesmo lá no ato? Não vejo.
Para mim, essa questão de averbação, eu boto a averbação, procedo com apresenta a averbação de saneamento para constar que Maria José, não sei o que, é brasileira, casada, RG, CPF, tal. O que o provimento veio trazer muito bom? Ele padronizou. Não sei se vocês deram uma olhada aí, mas ele padronizou a cobrança para a alegria e glória de vocês. Hoje ele diz assim, que você faz uma cobrança se você fizer todo o saneamento com relação à pessoa, né, ou ao casal. Agora, se for mudança de estado civil, aí se cobra uma averbação por mudança. E qual é a mudança de estado civil? Vamos dizer que seu João comprou a casa solteiro. Seu João casou, seu João se divorciou, né? E aí seu João chega com uma escritura para eu registrar. Aí eu chego lá, seu João solteiro. Não, peraí. Tem uma coisa chamada princípio da continuidade que a gente tem que fazer as escalas. A gente tem que... Então, uma coisa tem que puxar a outra. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que primeiro ir lá e casar seu João. E depois a gente faz uma averbação de divórcio. Então, é isso que a gente chama averbação de mudança de estado civil. Essa daí é para cada um, é uma averbação. Por favor. Então, assim, ele unificou e também a especialização também objetiva, ele também unifica dizendo que se você for fazer naquele único ato vários elementos da especialidade objetiva, também faz uma única cobrança. Então, o CNJ chegou e padronizou isso nacionalmente. Doutor, se a matrícula ela vier com o erro material, o registrador ele pode corrigir aquilo ali sem provocar a parte? Olha, se for alguma coisa que ele possa fazer aquele de ofício, erro, claro. Sim, ele pode fazer de ofício. Inclusive, eu acho que o próprio provimento também, ele traz algumas coisas que eu gosto muito. Em Minas Gerais, a gente já fazia muito isso, que quando estava na escritura, vinha na escritura, né? A gente ia lá e pegava os dados da escritura e averbava. Isso, obviamente, a gente sempre fazia isso. Porque se o tabelião tem fé de ofício e ele está dizendo que o RG, que o CPF, que o endereço é aquele, ele tem fé de ofício. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, desconsiderar isso. Então, era uma coisa que em Minas Gerais a gente já fazia. Aqui eu não vejo tanto. Aqui as pessoas exigem sempre o cumprimento, mas hoje traz isso no provimento 195, que eu acho que foi um ganho, porque ganha tempo. Outra coisa que eu vejo também é que já estava lá no 14382. Isso não é possível que o 14382 trouxe. Agora veio o provimento 195 trazendo e mesmo assim não vai ter eficácia, que é a questão de você poder, ao invés de você estar devolvendo a escritura para fazer correção, que aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, só empalha as coisas. Isso. Então, pelo amor de Deus, o cara, por causa de um CPF, de uma besteira, o 14382 já pode pedir a apresentação de documento complementar, e aí hoje o provimento 195 também traz isso, porque, gente, a gente tem que facilitar para as pessoas o registro. A gente não pode ser, a gente é registrador, a gente não pode ser o que complica, o que volta, o que... Tá entendendo? A gente tem que ser aquele que registra. Olha, registro de imóveis é fundamental, porque é desenvolvimento para uma cidade. Exato. Eu fiz agora, lá em Toritama, e foi... Imagina que eu vou até contar essa história. Eu estava... chegou lá para fazer e era um processo extremamente complexo, porque envolvia... loteamento, alteração de loteamento. Aí no que teve alteração de loteamento, tinha uma parte da área que era logradouro público, o que é logradouro público, gente? É rua, certo? Então tinha umas partes lá de rua que foi alterada, a prefeitura autorizou, porque tinha que fazer a unificação. Que é a unificação? Você tem 2 lotes, cada um lote, aí você precisa unir para transformar um número só de matrícula. Então a gente teve que fazer a unificação de lote. E a gente fez isso, né? Se eu fosse fazer, cumprindo o prazo do protocolo, eu iria levar isso para 8 meses, 1 ano. Então, não, vamos pegar aqui todo o procedimento, está tudo simultâneo, está tudo num protocolo só e vamos fazer. E nós fizemos. E a gente fez num bom prazo e depois a gente foi até elogiado. O cara lá do Dom Vatacarejo disse que pediu, né? Eles pediram
toda a documentação para guardar lá para o próprio setor jurídico dele. Depois ele veio e falou que tinha ficado realmente impressionado com a qualidade do serviço que a gente tinha prestado num tempo hábil. E a gente está aqui, gente, olha, veja, é um supermercado, aqui tem vários, né, Jaboatão, mas para Toritama, eu não tenho nem onde fazer feira. Né? Então, Toritama tem aqueles mini supermercados. Então, é um ganho, né, doutor? É um não, ganho para a população. social, isso. Gerar mais de 400 empregos. Exato. Eu estou falando assim que eu não tenho onde comprar, não é porque eu queira tirar vantagem. Eu estou mostrando que eu moro na cidade em que eu trabalho. Eu moro lá e eu sei das necessidades. Então, assim, hoje as pessoas têm onde comprar, têm emprego, tá movimentando a economia da cidade. Tem uma qualidade, então, a né, gente tem que entender que o nosso trabalho... Isso. Quando eu fui registrador em Teófilo Otoni, que eu cheguei lá em Minas Gerais, sabe qual foi a primeira palestra que eu participei, promovida pela Anoreg? Sabe qual foi? A função social do registrador. Perfeito. Eu não fui aprender prática, eu não fui aprender nada, eu fui aprender que a gente, como registrador, nós temos uma função social, nós temos a nossa atividade, reflete na economia, reflete na vida das pessoas, e por isso a gente tem que atuar sempre observando essa nossa função social, porque nós estamos para cá, para servir a sociedade. Cartório é para dar segurança jurídica. Isso. O que eu tenho de visão, doutor, graças a Deus, no âmbito notarial e registral, mas eu não tenho que questionar, né? E questionando ao mesmo tempo, é justamente essa visão social que, trazendo aqui para a capital, alguns profissionais, vou classificar dessa forma, registradores, que não têm, né? Como advogada, eu vejo que todo o procedimento, ele anda começa do cliente procurando o escritório indo a um tabelionato de confiança, que a gente também tem que ter isso, aquele tabelionato que faz todo o instrumento, que não tem devolutiva, né, doutora? A doutora aqui do Quinto sabe como funciona, mas quando chega em alguns RGI, né, alguns registradores, e geralmente pede tudo de novo, aquilo que o tabelião já tem mostrado, já tem aprovado, e faz um retrabalho. Então, muitas das coisas disso que o senhor está falando aqui na capital, eu acredito que isso deveria ser mais evidenciado, porque mostra essa função social que o advogado tem, que o tabelião tem, que o registrador tem, que no final das contas todo mundo fez direito. E todo mundo sabe que a função do direito é uma função social. A gente tem que entender que a gente ali está fazendo uma função social. Então, muitas vezes, você complicar o registro não é o mais aconselhável. Não viabiliza, né? Eu não posso, assim, efetivamente falar do trabalho dos colegas, porque até então eu não conheço. E, assim, a nossa atividade é uma atividade que, é o que eu disse, a gente precisa muito de advogado da área. É fundamental que as pessoas conheçam. O direito notarial registral não é um direito fácil. Hoje foi considerada a prova mais difícil, mas sempre foi, né? Uhum. É a prova mais difícil. A gente praticamente, quando a gente não tem um provimento do CNJ, a gente comemora, porque a gente precisa estar o tempo todo se especializando. Sim. Veja que provimento 195 vai ser uma coisa que a gente está falando hoje, mas é uma coisa que daqui a 2 anos é que praticamente ele vai começar a rodar como deveria, porque tudo pra gente é pra ontem. Tudo é para ontem. E todo dia é uma norma nova. Isso. E isso não é fácil. É extremamente difícil. É complexo. E muitas vezes, quando eu vou falar, as pessoas... porque agora você está querendo complicar. Mas o que basicamente a gente precisa entender é que a gente precisa ter essa conversa, esse acolhimento. Muitas vezes o advogado chega lá na minha mesa, entrou o mapa. Eu fiz uma reunião não vou dizer que as pessoas daqui do Recife têm condição de fazer. Obviamente, o fato de eu ser registrador no interior me dá certas... como é que eu vou dizer? Certos momentos especiais. Certas vantagens. Vantagens. Então, por exemplo, eu peguei todos os engenheiros
que eu sei que entra com planta, que trabalha fazendo planta, levantamento topográfico, juntei tudinho na sala e disse, olha, vamos agora aprender como é que bota a planta aqui no SIG RI. Então, hoje eu já estou operando com o SIG, para você fazer qualquer registro hoje, eu tenho que olhar o mapa, tenho que validar, tenho que concordar, faço o registro já validando. Então, assim, isso é possível por quê? Porque eu moro no interior, então não tem uma grande quantidade de gente, tem 5 ou 6 engenheiros, mas eu acho que esse acolhimento, essa chegada, essa coisa, a gente tem que ter, porque a gente tem que entender que a gente exerce essa função social e que é imprescindível. A gente precisa muito do advogado, o advogado precisa do registrador. Eu sempre digo que é a advocacia do futuro. Né? Cada dia mais é um novo provimento, um novo procedimento. Isso. Não diz especificamente em autotutela que vai precisar de um advogado, mas não tenha dúvida que pela complexidade vai, né? Porque um cidadão comum que não conhece da área, ele vai precisar sim de auxílio jurídico. Então, todos os dias, cada vez mais, a gente está absorvendo uma parcela, porque o Poder Judiciário, cada dia mais, é a maior quantidade de advogado, uma grande quantidade de violação de direitos que existe. Então, a gente precisa, sim, que uma parcela dessa parte que está ocupando o Poder Judiciário, que está travando, ela possa ser feita, né, de comum acordo com as pessoas dentro do cartório. Já se provou. Eu sempre disse isso. Eu acho que o CNJ foi botando conta-gota. Começou com o inventário, viu que o negócio dava certo, aí já arrumou a adjudicação. Fazendo os testes, né? Aí viu que dava certo, aí já ampliou para poder fazer com testamento. Ele vai testando um pouquinho a gente e vai vendo que o negócio e graças a Deus por certo. isso, né, doutor? Doutor, e vai testando e vai vendo que dá certo, né? Porque estamos falando de especialistas da área, né? Com certeza. Doutor, para fechar o assunto de saneamento de matrícula, porque o provimento 195 chegou para dar transparência aos negócios, à matrícula ali, que muitas vezes o advogado tem dificuldade de fazer uma leitura matricial. E muitas vezes torna o processo, às vezes, oneroso e muitas vezes aquela nota devolutiva corriqueira. Doutor, mas me responda uma coisa. Com relação ao saneamento da matrícula, esse georreferenciamento, que recentemente estava numa palestra e a colega falou, não, então vai ter que ter georreferenciamento. Eu fiquei pensando, mas será que vai ser obrigatório para os imóveis urbanos esse georreferenciamento? Eu queria que o senhor explicasse essa parte. Primeiro, eu vou falar da questão da matrícula ser difícil. Eu trabalho para a população. E aí, o que é que eu faço com as minhas matrículas? As minhas matrículas são bem curtas. Eu faço por extrato, só colocando aquilo que efetivamente diz a lei. Eu tento fazer uma matrícula que qualquer pessoa possa ler essas matrículas e não complicar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre pensando nisso. Quem é o outro lado? Quem é que está do outro lado do balcão? Né? Porque muitas vezes você pega uma matrícula, meu Deus do céu, tem um registro desse tamanho que o cara chega até no meio da tese, né, de doutorado. Então, assim, eu procuro muito, eu tenho um menino lá que trabalha comigo, Pedro, que é maravilhoso. Quando eu recebi, porque eu não era registrador não, foi agora eu já era interino. Sim. E aí, quando veio a junção, eu peguei o registro de imóveis. E aí eu perguntei, olhei assim, eu disse, olha, aqui tem perfil aqui de registrador. Aí eu peguei um menino, Pedro, mas eu gosto tanto do Notas, mas você tem perfil de registrador. Ele ama. Eu digo, Pedro, pelo amor de Deus, tem dia que ele não vai nem almoçar. O que é que tu tá falando? Pedro, eu não vou pagar hora extra não. Vou logo pra Pedro, se ligue, viu? Aí, não, mas Pedro é apaixonado. Ele é apaixonado. Aí... toda vez ele fica rindo, que ele diz, aí, doutor Dan, quando eu chego lá, que eu vou fazendo um registro mais longo um pouquinho, eu chego, pra que isso, Pedro? Diminui isso aqui, que o cara já leu isso aqui tudinho. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Com relação ao georreferenciamento, vamos explicar para o cidadão, para as pessoas comuns, o que é um georreferenciamento. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que não são técnicos. Georreferenciamento é o seguinte, a gente está aqui no globo, né? A gente está aqui na superfície e a gente tá andando por aqui, né? Ali, ao redor do globo da Terra. A gente está aqui na superfície. É o que a gente chama superfície.
O georreferenciamento é uma localização precisa daquele imóvel no globo terrestre. Ele é, por isso que o nome é georreferenciamento. Você está precisamente dizendo onde é que está aquele imóvel no globo terrestre. Seria o ideal para a gente... seria ideal que todos os imóveis fossem georreferenciados, porque a gente tinha certeza... vocês não tiveram, talvez, aqui na palestra que eu fiz aqui em Recife, na Procuradoria, eu trouxe uma descrição tabular e trouxe 6 desenhos que corresponderia à descrição que está lá na matrícula e todos são diferentes. Todos são diferentes. Meu Deus. Porque esse negócio de 5 metros à frente, 10 metros ao fundo, tantos metros, eu trouxe 6 desenhos e cada um tinha um formato diferente e correspondia ao que estava descrito. O georreferenciamento não, ele consegue ser preciso. No imóvel rural, pelo provimento 195, e aí ficou aquela confusão quando veio o decreto que disse que não precisaria de certificação do INCRA, e aí eu sempre digo que registrador, ele gosta de botar apelido nas coisas, né? Então, quando se falava georreferenciamento, a gente tratava a certificação do INCRA como georreferenciamento. Quando chegava lá, a gente tem que trazer o gel. Tem que trazer o gel. Tem que trazer o gel. Aí todo mundo achava que georreferenciamento era a certificação do INCRA. Não, certificação do INCRA é uma coisa, georreferenciamento é outra absolutamente diferente. Sim. Georreferenciamento é aquele levantamento. Aí ficou aquela confusão. Vai botar georreferenciamento? Não vai. Mas o provimento 195, ele coloca que para imóvel rural, graças a Deus, precisa ter o georreferenciamento. Imagina quando o limite é dentro do canavial. Como é que você vai saber qual é o limite de um imóvel? Então, para imóvel rural, sim. Para REURB, obrigatório. Para imóvel urbano, facultativo. Perfeito, doutor. E aí, minha amiga? É muita coisa, né? E eu tô aqui aprendendo, né? Eu tô fazendo perguntas já, tipo aqui, assim. eu tô com um grande registrador, tabelião, doutor Danlócio, amigo, resumindo, né, doutor? Porque a gente tive o prazer de escutá-lo lá na SMAP há umas semanas atrás. Bem recente, não foi? Bem recente, dia 25 de novembro, inclusive, eu lembro perfeitamente. E aqui uma substituta do 5º RGI do Recife também, né? E eu sou advogada que tenho que aprender as nuances todas. Estamos de mãos dadas. Eu tenho aqui que aprender as nuances para não ter devolutiva, né? Mas do jeito que o senhor falou da matrícula, doutor, eu quero até uma devolutiva sua. Por favor, pelo amor de alguém traz uma devolutiva Toritama para mim. Porque dessa beleza de matrícula... O senhor falou do georreferenciamento em relação à REURB. Eu ia perguntar quando o georreferenciamento ele é exigido. E se esse provimento 195, ele não está caminhando para unificar esse georreferenciamento, porque cada um que traga o georreferenciamento de algum jeito, né? O que é que o senhor acha sobre isso? Hoje nós temos um mapa, o SIG, que muita gente aí está falando, que é porque a gente está querendo, a gente não tem expertise. Na verdade, a gente trabalha com muita insegurança, né, com relação, às vezes, o levantamento. Por quê? Porque a gente está lá, o georreferenciamento, aquele monte de vírgula, de 2 pontinhos, de grau, de minuto, de segundo, né? A rodinha que lê lá, né? O grau, aí os 2 pontinhos, uma aspazinha só é segundo, é minuto, as 2 é segundo, aí tem que ter não sei quantas casas decimais, então assim... Ainda bem que a gente tem uns profissionais para isso não é expertise nossa, né? Mas muitos profissionais já usavam métrica. O métrica é o quê? Um software que você pega, carrega o levantamento e ele vai te localizar onde é que está o imóvel. E aí você tinha uma precisão. Então, o que hoje o registro imobiliário está fazendo é pegando quem faz é o profissional, ele joga o arquivo que a gente chama arquivo shape, que é o arquivo que eles fazem, né, com levantamento, joga lá. Aí ele vai, bota latitude e longitude e ele vai botar exatamente onde é que está. Se está no município de Toritama, em que parte está. Aí tem uma coisa bem interessante que o provimento traz, que é uma sobreposição de imóvel. E aí ele faz uma distinção, que é uma sobreposição. Imagina que você pode ter um terreno que um imóvel está dentro do outro. Ou boa parte dele está dentro, ou pega só a beirinha. Por quê? Porque na hora do que foi feito o levantamento, ninguém combina de fazer o levantamento. Cada um faz de um jeito. A gente não tinha nenhuma ferramenta, então vai acontecer
né? E isso é um dos casos da autotutela registral, que vai estar sobreposição. E aí é engraçado que eles fazem essa distinção. O que é sobreposição formal e o que é sobreposição material. Sobreposição material é toda sobreposição que o imóvel tem repercussão financeira, ou seja, uma grande quantidade ou ele todo está dentro de outro imóvel. E a sobreposição formal é aquela que está só um beliscozinho. Às vezes, o que é que acontece? A foto de satélite, quando ela é tirada várias vezes. Então, vai aquele pedacinho que não vai resolver, que não vai mexer no valor econômico do imóvel. Sim. Então, ela faz essa distinção, faz, inclusive, procedimento. E a sobreposição formal não impede o registro, você pode até averbar que existe a sobreposição formal, disso você pode averbar, mas não impede a transferência, não impede o registro. A sobreposição material, ele fala que você vai passar pelo procedimento da autotutela, ou você pode já comunicar ao corregedor e ele mandar bloquear a matrícula. O ideal é que passe pelo procedimento da autotutela, porque a ideia da gente não é bloquear a matrícula. Sim. A ideia da gente é que cada um possa usufruir do seu imóvel da melhor forma possível, obviamente. Doutor, retificação diária. Sobre a retificação diária, o que é que muda no dia a dia com esse provimento? Retificação diária é engraçado, não sei se vocês já pegaram essa época aqui, mas com certeza muitos registradores pegaram que a retificação diária era judicial. E foi talvez o primeiro procedimento, até antes mesmo que o inventário, o primeiro procedimento extrajudicial que foi trazido para o cartório do judicial. Foi o primeiro. O que é uma retificação? Quando existe alguma omissão, né? Quando existe um erro na matrícula, quando existe dados omissos, então a matrícula ela precisa ser complementada. Então está lá nos artigos 212, 213, a retificação, e ela pode ser de nome, que é a que a gente chama de averbação de saneamento, ela pode ser de acrescentar ângulos, deflexões, desde que não altere o perímetro. Quando altera o perímetro em série medida, tem que ser aquela que precisa ser bilateral, porque todos os confrontantes precisam assinar, precisam reconhecer firma, certo? E aí ela trouxe uma coisa interessante. Antigamente tinha registrador que complicava o meio de campo. Dizia, olha, tem que ser assinatura no mapa, tem que ser no memorial, não pode ser em documento apartado, e ela já traz essa flexibilização. Ou você pode ser em documento apartado, pode ser em memorial, ou pode ser no mapa. Eu já fazia assim. Pode ter essa faculdade, né? Sim. O senhor estava muito para frente, né, doutor? Senhor. Eu já fazia assim. Porque o que é importante é que o cara está dando anuência. Exatamente. Se está lá mencionando direitinho. Suficiente, não tem prejuízo. Imagina. A forma como ele veio não interfere naquilo que realmente ele está mostrando. Exatamente, né? Fungibilidade das formas. Exato. Aí o que acontece, ó? Tá vendo? A gente já está estourando o tempo. Mas o que eu quero falar para você, só o que muda rapidinho. 2 minutos e a gente vai entrar no procedimento, porque eu sou muito correto com o tempo. Eu sou de uma pontualidade. Eu vim de Toritama e chegou aqui no horário. Com muita antecedência. Muita então, antecedência. Eu acho que é o compromisso que você tem com as pessoas, até que estão nos ouvindo, que estão aqui, esse compromisso com o horário e esse compromisso com o tempo. Sim. Certo? Então, a gente vai... Mas eu quero falar 2 coisas. O que muda prioritariamente? Primeiro, a retificação diária, ela trouxe uma coisa que eu já fazia, que é quando é com ferrovia, rodovia e estrada, não as estradas particulares, mas estradas municipais, estaduais, estradas da União, eu não colhia a anuência. Então, ela é dispensada. Também, Rio Navegável, ela também dispensa. Então, vamos entender, né? Por que dispensa? Porque você pode botar lá a sua casa, você pode invadir. Você nunca vai ter a titularidade daquilo. É bem comum do povo. Qualquer momento você vai perder. Porque você não pode, a faixa reservada, ela tem que estar sendo observada. E isso tem que constar nos levantamentos. Quando o engenheiro for fazer, ele tem que dizer, sob a pena da lei,
porque se ele fraudar, também o provimento manda a gente comunicar ao Ministério Público e manda como fazer a comunicação. Então, hoje a responsabilidade aumenta. Ele tem que constar lá que ele está observando a área reservada. Então, isso é uma coisa que veio para ajudar, né? Porque imagina que uma prefeitura, a de Toritama já é complicada, mas imagine Jabotão aqui dos Guararapes, Recife, se toda vez for retificar a área, tiver com a rua, tiver que pedir a anuência da prefeitura. Vai ter uma pessoa exclusivamente só para fazer a anuência. Então, Só isso não pra fazer existe. isso. A outra coisa que eu acho fantástico é a possibilidade de abertura de matrícula cada vez que você retificar a área. Por quê? Porque muitas vezes você tinha aquele... havia lá um registro precário, aí tinha um monte de averbação, Isso. aí lá na frente, outra averbação e não sei o quê. Quando você via matrícula com 20, 30 averbação. Hoje não, retificou a área, o imóvel novo, já vai constar a descrição da área nova na nova matrícula, transportando ônibus. Porque eu nunca vi. Eu vejo matrícula que o cara diz assim, averbação de transporte. Aí o cara pega 300 resiste à averbação, aí bota averbação de transporte. R1, aí vai lá, faz Isso é tudo. uma loucura. Ele tem. viu? Isso nunca existiu. A lei 6.015 sempre diz que o transporte é do ônus. A matrícula sempre vai sair atualizada. Qual foi o último proprietário? João Santana. Proprietário, abriu a matrícula, proprietário João Santana. Registro anterior, você vai já fazer, que é essa remissão da cadeia filiatória que tem, certo? Você vai fazer a remissão de onde você tirou. E aí você vai transportar o quê? Os ônus que não foram cancelados, que está vigente. Porque se foi cancelado, você não vai botar. Não faz mais Paciência, né? Perfeito. Você vai botar uma coisa que não existe mais. Então, o que é ônus, gente? Hipoteca, alienação fiduciária ou qualquer garantia que você dá, vai tomar um crédito, vai pegar um empréstimo, você pode dar o seu imóvel como garantia. É isso que a gente chama o ônus. Ou às vezes, como os advogados gostam, de vez em quando chegar lá e dizer, olha doutor, ele está devendo um dinheiro, mas ele tem aquele imóvel. Então o senhor vai lá e vai registrar uma coisa chamada penhora, que é para poder garantir que o devedor vai pagar ao credor. A quem ele está devendo na justiça. Então, por exemplo, isso aí também é uma forma de ônus judicial. Às vezes a fazenda chega, né, aí vai lá e manda você está devendo seu impostozinho, aí ele manda lá averbar que você está devendo lá o imposto. Né, hoje a gente vai ter uma central só para fazer isso, a CDA. Aí o que manda lá averbar que você está devendo à fazenda pública. A fazenda é o quê? Pode ser do município, pode ser do Estado, pode ser da União, que é quem toma de conta do dinheiro. Então, Né? o órgão público ele pode fazer diretamente essa comunicação na matrícula. A gente vai ter uma central para isso. Não é? A gente vai ter uma Perfeito. central para isso. Perfeito, doutor. Sua didática é maravilhosa. Eu tô aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Não, e o Fica provimento muito claro. 195 é para realmente facilitar, né? E lá na frente a gente vai ver mais situações que vão ter que ser mais Tinha uma coisa corrigidas, pior. Tinha uma coisa pior. Às vezes você chegava, pegava... Muitas vezes quando a gente recebia os livros, a gente recebia os livros bem danificados. Então a gente tinha que mandar para o juiz corregedor para poder... Tava lá com a escritura, com o carimbo do registro, tava lá no livro de protocolo, tava tudo, mas a gente não podia fazer nada, a gente era engessado. E graças a Deus, esse provimento também trouxe essa vantagem. Agora eu já tinha feito, viu? Porque o próprio Eu tô vendo Código de aqui. Norma... Eu tô vendo. O código, Esse provimento chegou, mas Danlos já fazia. o Código de Norma da gente daqui de Pernambuco, ele autoriza, a gente vai fazer muito próximo Sim. ao que o provimento, O que o provimento determina. né? Ô, doutor, eu vou entrar agora nos pontos que mais geraram dúvidas, né? Para os meus colegas, para os advogados, os escreventes que estão aqui assistindo a gente. Cadeia filiatória. O que o provimento mudou? Alterou? Não, porque o que acontece? Eu não sei se vocês... eu tenho um funcionário que veio de uma outra cidade, aí ele chegava para mim e fazia, doutor, por que o senhor utiliza? Que ele entendia que eu utilizava um procedimento mais seguro, mais complexo. Para mim, não para o cliente. É complexo para mim. E aí eu fazia, é porque você não trabalhou em Toritama. Então lá não existe uma coisa que a gente chama cadeia filiatória. O que é cadeia filiatória? Eu tenho que saber de onde vem cada um dos registros. Sim. Então eu não tinha essa segurança, por quê? Porque, por exemplo,
Você sabe o que é uma gleba? Gleba é aquele terreno bruto, aquele terreno que não tem nenhum tipo de infraestrutura, que não foi submetido a um parcelamento, por exemplo, a nenhum tratamento com infraestrutura. Então, eu tenho lá um pedaço de terra. Então, o cara pode ir lá e pode fazer o quê? Ele pode fracionar. Lembre-se que quando a gente trata de registro, a gente está tratando de polígono. Polígono que a gente estudou na 6ª série, que é aquele quadradozinho. Imagine que é feito um pedaço de bolo que a gente vai lá e pode estar tirando os pedacinhos. Né, desde que respeita a fração mínima de parcelamento. Então, o que a gente chama de que é desdobro, mas a gente, como eu disse que a gente gosta de usar apelido, a gente chama desmembramento, porque desmembramento é outra coisa. É outra coisa. Para eu poder explicar isso, Oh. lá no procurador lá no Recife foi não, porque aqui a lei de Recife mistura um pouco desdobro com desdobramento, né? Mas desdobramento da lei federal seria uma forma de parcelamento coletiva. Exato. E você não precisa abrir via, você tem aquela pedaço grande e você vai lá e faz um novo loteamento, né? Ou seja, faz o parcelamento. Sim. Desdobro não é quando você divide em partes. Isso. E aí, o que é que efetivamente, certo, acontecia? A pessoa ia lá, fazia um desdobro e não ia lá na cadeia, na matrícula anterior, dizer que tirou parte daquela terra. Estava lá constando ainda quantidade de hectares. Nem muito menos fazia nenhuma remissão de onde tirou aquela terra. Então, assim, era um trabalho Imagino. fenomenal. Então, eu tive que chegar, por exemplo, lá na minha cidade, tive que colocar, olha, isso aqui veio de onde? De que matrícula? Está aqui, registro anterior. Então, vamos lá em todas para saber se foi tirado. E quando era tirado 4, 5 pedaços? Que aí a gente tinha que descobrir de onde era que tinha os pedaços. A sorte é que a gente tem mania de fazer isso tudo de uma vez, então eu já sabia que se não tinha da matrícula 231, 232, 233, 234, ou ali muito próximo, seria aqueles pedaços. Aí a gente ia mais ou menos unindo, somando, e era uma complicação. Cadeia filiatória é isso. Eu fiz um desmembramento, fiz um remembramento, mexi no formato daquele terreno, eu tenho que remeter, fazer remissões recíprocas. Isso. Porque senão a gente trabalha com segurança jurídica. Então, como é, por exemplo, eu pego essa matrícula aqui, faço a união e nem encerro essa, e nem digo que fiz a união na outra. Então, tudo isso você tem que ter uma cadeia filiatória. Cadeia filiatória é isso. Perfeito, doutor. É o que o provimento 95. Eu acho que foi o senhor que foi lá no CNJ e já levou pronto o provimento 95. Tô achando também, tô achando. Eu tô Rapaz, desconfiando. A gente vai ter que queria- trazer o senhor novamente. Eu queria ter tido Só sei, olha. Foi um amigo Só meu. sei que vai ter isso. Foi vai um ter que amigo tá- meu muito querido chamado Jean Malma, mas uma pessoa incrivelmente Acho que em fantástica. algum momento o senhor deu essa ideia, porque não é possível, não. A gente fala e sempre tá na frente do tempo, né? Não, eu já fazia, eu digo, Ô, doutor, um dos assuntos mais complexos, acho que está sendo esse provimento, é justamente o que o senhor está já ressaltando para a gente aqui dentro da nossa conversa, que é a autotutela. Então, a gente está com o tempo meio corrido e o assunto é extenso. Por isso que eu disse, já deixei claro, o senhor vai ter que vir Eu aqui posso botar novamente. pelo menos a música da autotutela. Com certeza. Já foi um dueto aqui, com Foi. certeza. Então, eu vou fazer Pessoal, assim, fiquem atentos, viu? eu vou botar a musiquinha, tem algum microfone? Será que dá pra Tem, gente acho que gravar? tem da Miguel? gente aqui, né? Tem, pega. Acho Pode que botar o seu aqui do pega. próprio microfone. É. Que o provimento criou esse autotutela registral, né? Isso. Porque, na verdade, a gente tem a autotutela administrativa. E aí, o que que acontece? É só pra gente dar um toquezinho pra gente entender. Aí, lá não tem dizendo quem é que abre, ou que momento o registrador abre. Aí você vai dizer, e agora, quem é que pode abrir? A requerimento ou eu posso abrir de ofício? Sim. Mas se você pegar do próprio instituto, lembra que eu disse quando você quer entender o instituto, você precisa conhecer a natureza jurídica. Então, a autotutela registral é a mesma coisa da autotutela administrativa. É a possibilidade de você rever os seus atos para evitar uma nulidade ou anulabilidade. Então, eu entendo, ele não diz, mas eu entendo que pode ser de ofício, e ele vai lhe mencionar várias vezes. Inclusive, tem uma coisa que eu acho... Pessoal, doutor, você acha que pode postergar? Eu entendo que postergação acabou. Com o provimento 195 acabou. Porque, inclusive, você pode fazer a autotutela registrar a qualquer momento. Isso. Então, eu, antes de começar o procedimento, eu posso exigir que a pessoa traga laudo, que posso exigir que a pessoa traga documentação, eu posso fazer o relatório preliminar, averbar falando com a incongruência da matrícula, e já posso exigir mesmo antes do procedimento.
A postergação era uma desculpa, né, doutor? É, No meu ponto de tem vista. gente aqui Doutor, postergava, isso aí postergava. Tá sendo em alta aí, É. viu, a postergação. Porque muitos cartórios trazem um ponto de vista de que vai viabilizar a possibilidade da abertura de matrícula se não tiver postergação. Porque, por exemplo, às vezes a gente solicita uma área construída, uma área total. Quando chega na DIRCOM, a certidão narrativa emitida daquele imóvel é sem elementos. Por exemplo, então chega para o cartório a classe certidão, sem elementos. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer retificação diária com base do 212, 213. Olha a dica aí, viu, amigos? Olha a dica aí, bastidores. Então, já anotei aqui. Tá tudo anotadinho. Até se não tem elementos para você abrir sua matrícula, você não pode abrir. Exato. Ele não pode abrir. Ele diz que você pode abrir a matrícula conforme a transcrição, desde que você tenha certeza da descrição e dos elementos. Se não tem elemento, você não pode abrir. Simples assim. E ele manda dar uma nota devolutiva, provavelmente manda dar uma nota devolutiva em 10 dias. Olha, tá vendo A que a culpa não é temida- minha? a A temida- culpa não é minha. Eu só sei que eu não quero devolutivo. Agora, doutor, eu quero. A gente pode colocar... A dele eu quero a devolutiva. a E para outra aprender todo o provimento 195, não só o provimento, como a uso capião, né, doutor? Aqui, ó, no próprio Aqui, microfone. é. No provimento, autotutela. Gente, doutor Dan Lócio tem um projeto, né, que a gente já falou aqui no início, Sim. com a didática, além da didática excepcional que ele tem, né, um grande professor, mas um formato de aprendizado que atinge a todo mundo, né? Particularmente eu gosto bastante, que é através da música. Estamos lá indo para Toritama. Ela vai querer né, cantar daqui a doutor? pouco. Vamos lá, para Toritama. Vamos escutar o quê, doutor Dan Lócio, né? É. Aí vamos escutar o quê? Autotutela, do Solta aí, provimento doutor. 195. Eu vou Solta fazer aí, uma solta aí. imersão, eu vou fazer uma imersão sobre o provimento 195. Vai ser realmente uma imersão. A gente vai entrar todos os institutos. Pode contar Vamos conosco. fazer essa coisa, porque ainda é um provimento novo, que entrou em vigor agora dia 1º de setembro, que está trazendo um bocado de instituto novo, um bocado de Recém-nascido dúvida. demais. É um né? recém-nascido, é um bebê que mal bebezinho. começou, Não. nem começou ainda É um a embrião, engatear, é um embrião. ainda está começando. Tô criando é. tão direitinho esse bebê. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de debater, a gente precisa conversar. E, enfim. Mas E uma vamos dica pra aí cá. Solte aí, doutor, solte aí a música. Quando tem autoindagação, potencial conflito na área, ou até sobreposição material que ameaça a história fundiária. Tudo isso pode se resolver no cartório. O registrador abre procedimento próprio, faz relatório preliminar da situação constatada, delimita o objeto em regra para deixar a trilha marcada, faz a notificação correta para quem precisa se pronunciar, dá 15 dias de prazo para prova documental apresentar. Se houver concordância expressa ou no silêncio anuência falar, o registrador fecha o caminho que o relatório já soube traçar. Então vem o relatório definitivo, claro, seguro e necessário. E ele pratica o saneamento para ajustar o registro ordinário. A requerimento ou de ofício, verificando o problema no registro, autua e prenota o incidente para não deixar o direito em risco. Prenota para aplicar a prioridade, segue o rito sem sair do formal. Porque quem chega primeiro no livro tem proteção no mundo registral. É a autotutela registral, novo procedimento extrajudicial. É a autotutela registral, novo procedimento extrajudicial. Então, que ainda tem. Se houver notificação e os titulares não chegarem a acordo, o direito ao contraditório aparece como um passo seguro e obrigatório no percurso todo. Cada um apresenta impugnação com suas réplicas pra confrontar. Traz prova documental ao processo pra verdade poder se revelar. Abre prazo para pronunciamentos, 15 dias pra todo lado. E os prazos são sempre iguais, pra ninguém ficar prejudicado. Se ninguém apresenta acordo, o registrador abre a conciliação.
A forma eletrônica é o formato para dar celeridade à decisão. É conduzida pelo registrador ou por seu preposto no ritual. E se não houver consenso entre os interessados, ele elabora o relatório final. Agora, meu senhor, preste bem atenção. Se não houver transação, vai para o juiz corregedor para resolver o conflito anterior. Na condução da autotutela registral ou mesmo antes de tudo começar, o oficial pode exigir as provas necessárias pro direito das partes comprovar. Laudos técnicos, certidões e documentos comprobatórios, ata notarial para confirmar o que ficou posto. Agora ficou mais fácil resolver. Incongruência da matrícula no cartório. Autotutela registral, novo procedimento extrajudicial. É a autotutela registral, novo procedimento extrajudicial. É a autotutela registral, novo procedimento extrajudicial. Aê! Gente, sensacional! Agora, não aprende quem não quer. Não, Só não aprende quem não quer. agora não tem desculpa, tá? Não tem desculpa em aprender. O Se o senhor procedimento nos autorizar, todo e a gente aí. pode divulgar nas nossas Pode redes sim, sociais. pode E sim. pode contar com o Podmob aí pra divulgar as músicas. Gente, pra quem Eu não tô- sabe, a letra é sua, a composição é sua. A composição é minha. A música é da IA, mas a composição é minha, até porque para fazer um roteiro técnico desse, você não consegue jamais que nenhum IA consiga fazer. Mas o importante é que a letra é sua, o conteúdo é seu. Sim, Tô com certeza. aqui perplexa, viu? Tantas habilidades. Registrar um procedimento extrajudicial. Tem várias. Eu Tem tenho- uso capião. Não, eu tenho... Hoje eu tenho mais de 30 no que eu tô lançando. Eu lancei 8, mas eu tenho mais de 30 e a gente vai fazer de todos os institutos que tiver no registro. E onde é que o pessoal Eu pode tenho- achar essas músicas? Hoje no Spotify eu tô com 2 EPs. Tá. Eu tô com o princípio do registro, que são o princípio da continuidade, da concentração, os 4 pilares do registro, que são especialidade objetiva, legalidade, publicidade e... como é que diz? Ô, rapaz, eu acabei de falar. Publicidade, e quando a gente faz o protocolo, prioridade. Prioridade. E também tem um sobre pré-notação, que é a janela do cartório. E o outro sobre adjudicação, sobre uso Eu já capião, sobre... o outro também trata sobre a questão de você escriturar, né? Quem é dono não registra. Não registra. Quem é dono não registra. Então a Doutor, gente tem, parabéns, são viu? 8, mas a gente vai lançar mais. Eu tenho Parabéns. várias, eu vou criar o EP do Provimento 195. Fala sobre duplicidade de matrícula, saneamento, cadeia filiatória, Autotutela, né? autotutela Autotutela. Eu tô com ela na cabeça. O autotutela, o procedimento extrajudicial. Doutor, fantástico, doutor. Que honra tê-lo aqui. Porque a Muito gente obrigado. foi preciso, né, em abordar esse assunto, provavelmente, que está sendo bem falado, gerando muita dúvida. Então, disse, não. Nossos amigos, nosso roteirista, disse, não, temos que levar esse assunto. E o senhor aceitou esse convite. E eu queria agora que o senhor falasse, mandasse, na verdade, uma mensagem. Uma mensagem do Provimento 95 para os registradores do Brasil. Eu sou muito otimista, né, com relação ao Provimento 195. Eu acho que veio para dar mais autonomia, para tornar mais célere, para melhorar o registro, para trazer mais segurança jurídica. Eu acho que esse provimento, ele abre portas. Eu me debrucei muito sobre ele porque eu sou realmente muito um entusiasta. Acho que ele veio para melhorar o registro de imóveis e para trazer mais segurança e mais autonomia para o registrador. Então, meus amigos, não tenha medo. Vamos utilizar o Provimento 195, vamos melhorar o registro de imóveis. Essa é uma missão de todos nós, porque o que a gente quer, efetivamente, é que a gente possa contribuir socialmente para o desenvolvimento econômico, com a regularização e trazer o registro do imóvel, essa nossa função social. Porque eu sempre digo, registrar imóvel não é você registrar um bem. Ali existe uma história, Isso. existem sonhos, existem
coisas que na matrícula não dá para contar, mas existe no coração de cada uma das pessoas. Ai, e nós somos esses condutores de sonho. Imagine que uma pessoa compra um imóvel, constrói ali sua casa, sua família, Sua vida. fica sua casa e o seu lar, sua memória. Boa. E nós somos esse guardião. Daqui a pouco eu choro. Essa é emotiva, né? Eu sou muito social, Doutor, muitíssimo obrigada por sua presença. Mas a gente também tem uma frase de efeito que foi composição de doutora Sandra, né? Aí. A gente não, né? Também Ela componho, também, tá? daqui também temos talentos, mas antes... Deus, essa frase. Antes de finalizarmos o nosso bate-papo muito bacana aí com a nossa frase, que a gente sempre encerra, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos grandes parceiros, a CAF Lolitas, que o doutor Dan Loss teve a oportunidade de provar. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso, né? A gente não precisa nem quase falar. que não queria só entrar aqui na sala agarrada ali com um pote de Lolita. Também quero deixar aqui um agradecimento a Easy Imobiliária Easy, processos e soluções imobiliárias. Mais uma vez, um grande abraço à Luciana, que está aí junto com a gente. RSA Tecnologia e Consultoria em Proteção de Dados, MIC Tecnologia, Líder, Play Hits e Hits TV, Hits FM. Desculpa, que abriu aqui as portas para que a gente pudesse usufruir aqui desse espaço bacana, receber o nosso convidado muito bem. Doutora, muito obrigada também, viu, amiga? E ao grupo Maveco. Ao grupo Maveco, meu querido Nosso Hugo querido aqui, Hugo, que faz cuida, milagres. das né? nossas redes sociais, nossos Eu cortes. Eu quero ver Hugo me transformar em Tom Cruise. Sim, eu disse, Ah, ele Hugo. já tá Eu digo, viu, Hugo, que você tá virado mãe de coentro. Hugo, cada vez mais o nível da sua responsabilidade está aumentando, meu amigo. Sim, hein? Mas vamos lá? Vamos lá, você quer Vamos. começar? Vamos encerrar o nosso podcast, nosso bate-papo com a nossa frase. Essa frase. Deixe de falar com posse. E fale com propriedade. Deixe de falar com posse e fale com propriedade. Inclusive, eu tenho um negócio, viu? Agora a gente vai encerrar aqui, mas eu vou logo Vai, dizer. fica à Encerre, vontade, fica à fica à vontade. vontade. Pode ficar à vontade. Eu tenho uma música aqui comparando o amor a um contrato de gaveta. Depois aí... Vamos deixar para um Eita. próximo episódio? É Pronto. lindo, né? Começa com amor, começa com declarações. Vamos ao nosso né? próximo episódio. Depois, eu vou lhe mostrar Eu um tenho, vídeo. Eu tenho eu um tenho. vídeo com o roteiro. Eu vou lhe mostrar aqui. Eu tenho. O nosso comparando próprio o amor com o contrato de gaveta. Então, veja só, gente. Regularize seus imóveis. Atualize. É muito importante quando você for vender. Isso valoriza o seu imóvel. Não é porque eu não tenho tempo. Procure um advogado, procure uma pessoa que entenda, mas não deixe de fazer. Vá lá, cuide do seu imóvel. É muito importante. Ali está seu sonho, sua vida, seu investimento. Então, vale a pena isso. E a gente quer continuar isso, contribuindo para que todas as pessoas possam cuidar do seu patrimônio, cuidar da sua vida e dos seus sonhos. Muito obrigado. E deixe de falar com posse. E fale com propriedade. Aê, pessoal, obrigada. Tchau, tchau.